Fala pessoal, vim hoje trazer para vocês um comparativo e uma reflexão muito interessante, que é Bitcoin versus a poupança brasileira. Muitos de vocês devem saber aí que grande parte dos brasileiros, a maioria agressiva dos brasileiros não investe em nada, investe mais em tigrinho e aposta. E aqueles poucos que investem ainda escolhem a poupança tradicional por inúmeros motivos, né? Mas principalmente na minha visão, não é analisando rentabilidade, é analisando apenas a facilidade e a confiança que essas pessoas ainda depositam no nosso governo. Por incrível que pareça, na verdade nós somos uma bolha, né? Aqueles que estão aí ligados no Bitcoin, entendem os problemas do governo, a verdadeira inflação, nós somos uma bolha, né? A grande verdade é essa. Então eu venho através desse vídeo aqui para fazer um comparativo, né? Da forma mais justa possível, vou tentar fazer aqui, e tirando alguns mitos, né, pessoal, que muitas pessoas ainda podem ter, de que é que o Bitcoin ele não é tão fácil de se investir. Então vamos lá na tela comigo. Quantos brasileiros investem na poupança aqui? Aí nessa pesquisa ele me trouxe aqui que cerca de 37% dos brasileiros investem, um percentual muito baixo da população, e 23% do total da população ainda aplica dinheiro na poupança, sendo que o investimento mais comum, né? Sendo esse até mesmo as pessoas mais velhas acabam por receber o seu dinheiro aí, aposentadoria e tudo mais pela caixa, né? E aí já vai e deixa na poupança ali guardadinho para o futuro, né? Acreditando que esse dinheiro está sendo guardado, né? Está recebendo até uma rentabilidade por isso, mas a realidade é que estão perdendo dinheiro. Todas as pessoas que deixam o seu dinheiro parado nesses ativos que já pela inflação oficial não a inflação real, né? Que a inflação real é bem difícil da gente descobrir e conseguir ir atrás desses dados, porque tem interesses por trás, né, pessoal? Então, só por a pessoa estar deixando esse dinheiro parado na poupança, a pessoa está perdendo. A pessoa acha assim, não, meu dinheiro já não está no colchão. No colchão você vai perder muito mais, né? Porque não vai ter nem essa rentabilidade aí da poupança. Na poupança você perde, em outros ativos financeiros, quando você descobre a inflação real, você está perdendo também. Mas vamos aqui. A poupança, qual que é o rendimento da poupança, né? A poupança rende aí aproximadamente 0,5% ao mês. Isso dá em torno aí coisa de 6% ao ano. É claro que isso pode variar com as mudanças, com as canetadas do governo, né? Porque quem define quanto a poupança rende é o governo, né? Através da taxa Selic. A poupança, ela tem uma referência com a taxa Selic e diversos outros ativos de renda fixa, que é como esses mecanismos financeiros são chamados. Esses ativos de renda fixa, eles são atrelados ao Banco Central do Brasil, que é quem define as taxas de juros e tudo mais. Preço pelo dinheiro, né, que o pessoal fala. Sendo que isso muitos economistas acreditam, e eu também acredito nisso, né, eu tudo sobre isso e concordo com que o pessoal que é cabeça, né, porque o pessoal que é cabeça, eles explicam ali e você entende tudo certinho, né, eu tô tentando passar de forma simples nesse vídeo. Mas o que eles falam é que o mercado ele tem que se autorregular, né, só que a realidade não é essa, né, a gente tá num regime esquerdista de bancos centrais, né, mas enfim, vamos pro vídeo aqui, né. A inflação do último ano, a inflação oficial é de 5,67%, ou seja, se a poupança está te entregando 6% ao ano e a inflação a oficial é de 5,6% ao ano, você não ganhou nada. Você ficou no 0 a 0, né, aqui. Mas essa é a inflação oficial, que eles querem que você acredite. Não, só furamos um pouquinho o teto da meta e não sei o quê. Quando a inflação real é muito maior do que isso, né? Eu tenho até um vídeo no meu canal aí, um vídeo bem antigo do meu canal, que fala sobre isso, né? A verdade do dinheiro. Toda a população está sendo roubada, né? E não percebe, está sendo empobrecida. Porque, pessoal, você pode acreditar que é teoria da conspiração. E nesse vídeo eu não vou ficar tanto com papas na língua, né? Mas, na verdade, a elite mundial, ela quer derrubar a classe média, porque a classe média são os únicos que conseguem pensar e se unir com a classe mais baixa da sociedade para poder derrubar quem está lá em cima. Mas aí sempre acontece uma troca de poder, a grande verdade é essa. Porque quando a pessoa está numa situação de vender o almoço para comprar a janta, para pagar a janta, vende o almoço para pagar a janta, a pessoa não consegue perceber essas coisas. E é por isso que eu decidi fazer esse canal, é por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui, para poder trazer essa informação para as pessoas. E as pessoas saberem que abriu-se uma porta, tem uma oportunidade. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então a inflação oficial é de 5,67. E aí eu perguntei aqui também
para que fique bem exemplificado, que quanto rende a caixinha do Nubank, né? Que é o 100% do CDI. E ela rende aproximadamente 14,9%, né? Que é praticamente o mesmo que está valendo a taxa Selic, né? Que a taxa Selic está em 15%. Lembrando que o Banco Central, ele decide se vai manter o juro, se vai aumentar ou se vai diminuir. Então, isso daqui não é fixo para os próximos anos, né? Para os próximos 5, 10 anos. Isso daqui pode mudar nos próximos anos aí. Existem vários fatores, eu não vou me ater nesse vídeo. Mas só de você deixar na caixinha da Nubank, você já está ganhando mais do que na poupança tradicional. Aí vamos aqui, por que os brasileiros ainda investem na poupança? E aqui ele me fala que investem devido à segurança, facilidade de acesso e confiança. Então, isso daí é por pura falta de informação. Porque é tão fácil você ter o dinheiro, é tão prático você ter o dinheiro na poupança da Caixa, quanto você ter na caixinha do Nubank, que é só você abrir um aplicativo, fazer uma transferência via Pix e colocar lá na caixinha, escolher, essa é a caixinha da reserva de emergência, disso, daquilo. Quanto ao que a pessoa deve fazer com esse dinheiro, se ela deve colocar no Bitcoin, se ela deve colocar lá, isso é de cada pessoa. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas aqui é um comparativo. E agora vamos aqui para quanto o Bitcoin, né, a valorização do Bitcoin, porque seria muito simples eu simplesmente pegar os números e fazer, a poupança rende tanto e o Bitcoin rende tanto. Pronto, veredito, Bitcoin ganhou, todo mundo sabe, acabou. Não teria mais necessidade de continuar esse vídeo. O Bitcoin ganhou e acabou. Mas por que as pessoas ainda optam por esses mecanismos financeiros? Porque não tem informação, porque acredita que é difícil e tudo mais. Então, o Bitcoin ele ainda tem uma dificuldade para você fazer a autocustódia correta, mas o Bitcoin ele acaba te forçando as pessoas a sentarem a bunda na cadeira e estudarem. E isso é muito importante, porque você começa a adquirir conhecimento, você consegue gerar valor, gerar riqueza para a sociedade e você consegue se proteger dos governos e proteger a sua família. Você não vai indo como uma ovelhinha para um matadouro. Você entende a situação e você começa, eu vou ouvir o que as pessoas estão falando e começa a raciocinar. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui, e tem tantas outras pessoas falando disso, para que as pessoas acordem. Mas, enquanto as pessoas estiverem se distraindo com coisas superficiais, esse negócio de investimento é para quem já tem dinheiro e tudo mais, Bitcoin é muito difícil e tudo mais, vai ter pessoas que vão estar se sobressaindo. Então vamos analisar a rentabilidade do Bitcoin. Nesse ano de 2025, ele já entregou, acho que uma valorização de algo em torno de 50%, 60% no ano. O ano ainda não acabou ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas em 2024 ele entregou uma valorização de 120%, pessoal. Então se você tivesse colocado R$100 em janeiro de 2024 e tivesse resgatado só lá em 1º de janeiro de 2025, você estaria tirando R$220, pessoal. Ou seja, uma valorização de mais de 100% daquilo que você investiu lá atrás. E aqui, quando você olha a rentabilidade dos últimos 5 anos, foi de 696,64% nos últimos 5 anos. Vamos verificar quanto isso dá em 12 meses. Então a gente faz um cálculo aqui. 696,64 dividido por 5. Daria aí, pessoal, uma valorização de 139% ao ano, pessoal. Isso aqui já bateria a maioria dos ativos de renda fixa, pessoal. Ou como diz o Luiz Barsi, a perda fixa. E agora, é claro que a rentabilidade passada não reflete a rentabilidade futura e toda aquela baboseira que o pessoal bosteja aí no mercado financeiro. Perdão a palavra, pessoal, mas é porque é complicado o negócio, né? Então vamos lá. Aqui é uma empresa, um fundo de investimento lá dos Estados Unidos, que eles, de acordo com as análises deles, de mercado, eles fizeram algumas simulações de preço que o Bitcoin terá daqui a 5 anos, né, lá para 2030. Então aqui no pior cenário, eu já mostrei esse gráfico antes para vocês aí em alguns outros vídeos do canal. Então no pior cenário, um KGR de 21%, ou seja, ele valorizando 21% ao ano, até chegar em 2030 num preço de $300 mil. Lembrando que o Bitcoin, ele não te paga dividendos, ele não deposita nenhum dinheiro, não tem nenhuma empresa por trás. O que acontece com ele é que você compra ele num preço e ele valoriza de preço e lá na frente você olha e você, caramba, tive esse rendimento com o passar do tempo, né? Caso você não tiver realizado lucro, né? Então se você comprar agora, de acordo com a ARK Invest, né, uma projeção de investimento, se você comprar agora,
você vai ter um retorno aí de 21% nos próximos anos até 2030. No cenário base aqui, no cenário, vamos falar assim, no cenário realista, 40%, né, de KGR por ano. E no cenário otimista, 58%. Porém, vocês viram aqui que nos últimos 5 anos, o KGR dele, né, foi de 139%. Muito mais do que o melhor cenário. Então vamos agora fazer alguns cálculos aqui para que vocês entendam a fundo isso. Porque muitas pessoas, né, muitos brasileiros, o brasileiro comum, não tem tanto uma estrutura educacional. A gente sabe que a nossa educação ela é bem defasada. Então, muitas vezes nem entende essa parte de juros. Você fala, 6% ao ano, a pessoa nem entende. Então, eu vou mostrar aqui o quanto você acumularia fazendo uma simulação. E aí, se você quiser, eu deixo na descrição o link dessa calculadora de juros compostos e você faz as suas projeções aí, as suas simulações de acordo com a sua realidade. Então, o valor inicial aqui eu vou zerar. E vou colocar um valor que a pessoa vai investir mensalmente de R$150, que é um valor que eu acho que é razoável aí, é bem possível de se alcançar. E vamos verificar agora na poupança primeiro. Então, 6% ao ano na poupança, por um período de 5 anos para a gente ter uma ideia melhor. Então vamos lá calcular, em 5 anos. Em 5 anos, se a pessoa investisse o dinheiro debaixo do colchão, ela teria acumulado R$9.000. Esse valor não vai mudar, pessoal. Em todas as projeções não vai mudar, porque eu não vou mudar o valor mensal, para que seja justo essa disputa. Então aqui vai ter um valor aí de R$9.000, R$9.000 que a pessoa vai ter acumulado no período de 5 anos. E o total de juros nesse período, né, os 6% ao ano, ela vai ter conseguido R$1.422, colocando dinheiro na poupança, investindo na poupança. E aqui ela vai ter um valor total de R$10.422. É claro que eu não vou descontar aqui a inflação no período, porque ficaria muito complicado, mas aqui eu acho que já tem como ter uma ideia muito boa disso, né? Agora, vamos colocar que a pessoa colocou na caixinha do Nubank e ela está colocando na caixinha do Nubank, vamos supor que a Selic vai continuar em 15% pelos próximos 5 anos, 15% ao ano. Quanto que a pessoa teria guardando lá? Então, depois de 5 anos, a pessoa teria R$9.000 investido, né? Ou seja, esse valor não vai mudar. O total de juros, R$3.949 e o total, R$12.949. É isso que a pessoa vai ter lá na frente, só guardando na caixinha da Nubank esses R$150 por mês. Lembrando que se a pessoa parar de investir durante um tempo, né? Parei 1 ano de investir, isso aí vai mudar. Isso é óbvio, né, pessoal? Mas o óbvio também precisa ser dito, eu aprendi isso. Agora vamos fazer a simulação com o Bitcoin. Primeiramente, pessoal, vamos olhar o pior cenário aqui. O cenário dos 21% de retorno. Então, você investiu 150 por mês, você foi lá na sua corretora, comprou R$150 de Bitcoin por mês, aprendeu aí a assistir os vídeos do canal, fez a autocustódia na carteira, tudo certinho, foi guardando. O Bitcoin se valorizou de preço e ele entregou um retorno de 21% ao ano. E no final do período, você acumulou os R$9.000, R$5.930 só de juros, e no final você vai ter lá na sua carteira, você vai ver que você vai ter um total de R$14.930, né? 14.930. Porém, eu acredito que o Bitcoin vai entregar uma valorização maior. Eu acredito que ele vai chegar em $1 milhão em 2030. Mas vamos fazer agora com os 40% de KGR, que ainda é muito mais otimista, né? É muito mais realista, é muito mais realista do que os 139% que vocês estão vendo aqui, que eles entregou nos 5 anos passados, pessoal. Então vamos fazer esse cálculo. Vamos colocar aqui 40% anual, taxa de juros anual. 40%, 5 anos, R$150 por mês. Você vai ter aí um montante de R$9.000 total investido, total de juros R$14.095, ou seja, muito mais do que o valor que você investiu com o seu suado trabalho ali, e você vai ter um valor total no final de R$23.000. O dobro, pessoal, mais que o dobro, né, na verdade. E agora vamos fazer com a última projeção, com a projeção mais otimista, que ainda na minha visão, ela é, de certa forma, pessimista, né, se a gente for comparar com a rentabilidade passada, mas lembrando que o mercado financeiro fala, vocês já entenderam aí, né? Então vamos lá, 58% de rentabilidade anual, você teria um montante aí, total de juros de R$25.152. É muito mais, é mais que o dobro, entendeu? Dobrou a meta aí, você estourou a boca do balão, ó, 25.152.
você acumulou um total de 34 mil em 5 anos. Ah, Bitcoin é volátil, não sei o que, mas quando você começa a estudar, quando começa a analisar, você percebe quão bom é esse rendimento. Existe rendimento que te traz um retorno maior no mercado financeiro? Existe. Isso muita gente não fala. O Bitcoin não é o melhor de todos. Ele não é o GOAT, né? O Great of All Time lá que o pessoal fala. Existe outro, mas o Bitcoin, as propriedades do Bitcoin, elas tem muito valor. Eu vou trazer aqui, vai assistindo os vídeos do canal, curte, se inscreva, eu vou trazer mais vídeos aqui no canal e vocês vão ver o porquê que o Bitcoin tem tanto potencial de valorização, né? Se eu falar tudo aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo, como vocês deram para perceber aqui, mas já deu para ter uma ideia de quem foi o vencedor, né? Se a poupança ou o Bitcoin. O tempo vai passar e eu acredito que o Bitcoin ficará cada vez mais fácil de ser utilizado no dia a dia. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva aí, comente e até a próxima.